Bom dia, amigos. Estamos aqui mais um domingo reunidos para o nosso culto matinal dominical. Agradecemos a Deus por esta oportunidade. Enquanto o Senhor permitir, nós estaremos aqui sendo mensageiros da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça na fé e nos ajude a cada dia a perseverar no caminho da fé, do amor, e que o Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida. Eu vou iniciar esse culto, eu vou estar cantando um hino, mas assim, a melodia é bem simplesinha, mas o que eu quero destacar é a letra desse hino. O hino são músicas do inário evangélico antigo, mas tem músicas com letras muito importantes. Então, o título desse hino é Vida Santificada. Você quer cantar junto? Se você quiser, é bem fácil falar assim. Para seres santo, tempo has de tomar, com o grande mestre seu livro estudar, has de sempre amá-lo, aos fiéis valer, em tudo e por tudo fervoroso ser. Então aqui é para seres santo. Agora, para seres puro, tempo has de encontrar, a sós com teu mestre muito frequente estar, teu olhar bem fito nele sempre ter, em tua conduta demonstrar poder. Para seres forte, tempo has de buscar, e seguindo o mestre, junto dele andar, no gozo ou tristeza, ao Senhor servir, o seu bom conselho diligente ouvir. Para seres útil, tempo has de guardar, ser calmo e paciente em todo lugar, ter a sua graça, revelar amor, contente e submisso aos pés do Senhor. Então, se nós quisermos ser santo, ser puro, ser forte, ser útil, nós temos que ter tempo, temos que buscar o nosso mestre, temos que encontrar tempo para meditar na palavra e sempre orar, sempre estar em comunhão com o Senhor nosso Deus. Nós sabemos que isso não é fácil e requer de nós diligência. Por isso Jesus falou, vigiai e orai para que não entreis em tentação. É mais fácil nós irmos passando os nossos dias despreocupadamente, mas nós temos que vigiar, temos que ser diligentes, temos que estar a sós com o nosso mestre, ouvir dele, refletir na sua palavra. Vamos orar e depois eu vou estar passando a palavra, o estudo bíblico de hoje para o Michel. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor está sempre conosco e o Senhor quer
estar a cada dia, a cada momento em comunhão conosco e que nós nunca nos esqueçamos de estar com Ele a cada momento, pedindo o seu conselho, andando no seu caminho, caminhando junto com Ele. Ó Deus, fortalece a nossa fé e que nunca venhamos a nos desviar do caminho do Senhor. Ó Deus, queremos nessa manhã, neste momento de culto, estar invocando o teu nome, o teu reino, o teu poder, a tua glória, não só sobre as nossas vidas, mas sobre a vida de cada um que estará participando conosco neste momento ou mais tarde, que cada um possa receber a bênção do Senhor e estar participando desse alimento, dessa mesa que o Senhor nos favorece a cada domingo para nos alimentarmos e assim começarmos a semana fortalecidos no Senhor. Eu peço a tua bênção, Senhor, para este que está ouvindo conosco e para cada um que ainda vier a participar, que seja guardado, protegido, abençoado e que a cada dia esteja crescendo em santificação, numa vida santificada, sempre vigiando e orando. Fala conosco, Senhor, agora através da tua palavra. Derrama a tua sabedoria, a tua unção sobre o Michel, sobre a vida dele, e que ele possa transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, aquilo que realmente provém do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo seja com todos vocês, conosco, com a família da fé e com todos vocês que estão nesse momento conosco e que virão a estar conosco em momentos oportunos. Hoje eu gostaria de dar continuidade aos nossos estudos, falando a respeito de um tema fundamental que é o tempo e a vida. É sobre isso que eu vou trabalhar hoje. Peguei uma passagem que está em Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, escritos por Salomão, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Mas depois eu vou dar continuidade nesse estudo, porque ele é muito amplo e eu gostaria de trabalhar em parte esse estudo. Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 1 até o versículo 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Hoje nós vamos parar aqui. Veja como é importante esse contexto do sábio Salomão, ensinando-nos, nós que somos também sábios, na revelação do que Deus tem proposto. Primeiro de tudo, ele fala que tudo tem o seu tempo. Primeira pergunta que a gente tem que fazer é: que tempo que eu estou me referindo? Então, eu tenho um tempo que é chamado tempo de Deus. É também conhecido como Kairos, a eternidade. Na eternidade, embora se diga tempo de Deus, lá não tem tempo, porque a eternidade é a ausência do tempo. É onde Deus realmente não só habita, mas da onde ele formou todas as coisas, a partir do que as visíveis vieram a existir das invisíveis que vieram desse contexto eterno. E o Kairos de Deus continua sendo eternamente o que ele fez. A eternidade, e ele, quando formou o homem, ele abriu a eternidade. Quando ele formou os anjos, ele também abriu a eternidade.
e criou uma coisa chamada temporalidade pela composição e constituição do ser humano. Deus é apenas espírito. Os anjos e os homens são compostos não só do Espírito de Deus, mas também de um contexto de matéria, quer seja de luz ou quer seja da terra. É um contexto material. Então nós precisamos entender que anjos e homens são compostos mais do que uma parte, como Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles são um só, no mesmo propósito, nas mesmas características. O homem tem parte constituída que tem um propósito em comum. Então o Espírito de Deus com a carne faz com que o homem se torne alma vivente. E nós já falamos sobre esse contexto da alma. O segundo tempo que nós conhecemos é o tempo chamado cronológico. Então, de eternidade a eternidade, Deus abriu a eternidade e criou a temporalidade. Esse tempo é chamado Cronos, é diferente do Kairos de Deus, do eterno. Esse Cronos é o que nós conhecemos como cronológico, é o relógio, é o que conta, virando a Terra em volta do Sol, como nós virando em volta de Deus, é um tempo em que nós fomos formados para estar em comunhão com Deus e junto com Ele administrarmos aonde nós fomos colocados. Foi assim que Ele o fez e colocou dentro desse tempo que é relativo, que não é eterno. Então é chamado tempo Cronos, da cronologia e que conta dias, semanas, meses, ano e assim por diante. E existe também um tempo que nós temos que falar, que é o tempo da existência do homem, existencial. E Salomão começa falando de uma maneira muito sábia. Ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Se o tempo é determinado, então ele também tem validade. Se é determinado, é porque tem um tempo que é válido. Então tem valor naquele tempo. Mas fora daquele tempo, não tem o mesmo propósito, não tem o mesmo valor e perde o sentido dentro desse tempo. E aqui ele está falando não do Kairos, ele está falando especificamente do nosso tempo, que é colocado debaixo desse Kairos, do sobrenatural de Deus, em que nós vivemos o contexto natural. E ele diz na sequência: e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo para todo o propósito. Tudo foi feito por Deus e tudo que Deus fez tem um propósito. Ele não faz nada sem que haja um propósito. E até o tempo, ele mostra que tem um propósito. Assim, dentro do tempo e do propósito de Deus, até o homem tem o seu propósito de vida, de como ele vive. Tudo que está fora do tempo, segundo a vontade de Deus, como ele propôs segundo a sua santa vontade e eterna vontade, vai estar fora do eterno propósito de Deus, que dura pouco, vale menos e não é pleno e não é completo, apenas cumpre um propósito temporal sem um significado maior e eterno. É apenas uma questão de tempo, queridos, é apenas uma questão de tempo. A nossa vida aqui, em que ele diz propósito debaixo do céu. Então ele está se referindo a esse nosso tempo, Cronos, relativo, e que tem um tempo. E a nossa vida tem um tempo ainda menor dentro desse tempo em que a humanidade vive. Então é apenas uma questão de tempo para a planta que ele não plantou no seu jardim, a planta que ele não conseguiu cultivar porque impediu dele cultivá-la, será arrancada do seu jardim. E também a casa espiritual, não edificada sobre a rocha que ele pediu para que se edificasse, que é Jesus Cristo, mas foi construída uma casa espiritual na areia. Então, pela falta da prática daquilo que é a palavra de Deus revelada, que é Cristo em nós, um dia essa casa também sofrerá abalo, cairá, porque
quer o tolo, quer o sábio, eles edificam uma casa. Só que Jesus faz uma comparação que aquele que pratica a palavra, e não é apenas ouvinte da palavra, que escuta a sua palavra, mas que a pratica, edificou a sua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Usou a pedra angular, que é Jesus Cristo, que dá o ângulo para fazer com que haja a união de todas as demais pedras. E também é aquele que é a pedra não só da esquina que une, mas que é a pedra angular, que faz o fecho da cobertura existencial de uma casa espiritual a que nós pertencemos, que muitos os chamam igreja, que é a união e a reunião de todas as pedras, juntamente com a grande pedra que é Jesus Cristo, que também é o fundamento. Por isso que Paulo falou, eu coloquei o fundamento, está lá em Corinto, como nós lemos no capítulo 3, e eu pus o fundamento. E veja como cada um edifica sobre esse fundamento e não pode ter outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Continuando assim o pensamento, ele faz uma afirmação agora significativa para nós. Ele diz assim, há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Então eu te pergunto, querido, antes de você nascer, aonde você estava? Estava na eterna vontade de Deus. E depois que você morre, para onde você vai? Você volta para prestar conta das coisas que Deus, na sua eterna vontade, resolveu fazer você nascer nessa vida. E esse tempo entre o nascer e morrer é o tempo do viver. É isso que as pessoas têm dificuldade também. Primeiro, não entende o tempo, que é um tempo de Deus eterno, e que nós viemos desse contexto, embora não visível, mas dele é que nós viemos e procedemos dele, para fazer um propósito, porque tudo foi feito com um propósito dentro de um tempo. E esse tempo nosso, temporal, tem também um propósito dentro da história da humanidade, e tem o nosso tempo de vida. Então, se há o tempo, Kairos, de Deus, eterno, e não tem tempo, a gente chama tempo, mas não é com tempo. O tempo cronos nosso e também o tempo de vida nosso, que vai até 70, 80, até 120 anos, o que nós podemos, então, concluir desse contexto? É que ele diz que entre o nascer e o morrer, nós temos que viver. Aí vem uma segunda palavra. Então, o título do que eu quero hoje falar é o tempo e a vida humana. Então, a segunda palavra que está aqui, eu vou trabalhar dentro desse contexto que ele escreveu aqui em Eclesiastes 3, porque ele fala que todas as coisas é um contexto de mesmice, porque Deus já fez todas as coisas e as concluiu e descansou. E ele quer que o homem, também compreendendo isso, possa também concluir a sua razão do seu propósito e descansar também em Deus. Então tem um descanso para nós, que um dia eu vou falar sobre ele, mas hoje eu quero falar sobre a vida. Então você deve perguntar assim, então o que é vida? Então eu vou responder para você, vida é Deus, porque ele é a razão, é a referência, é o fundamento, a partir de um amor desinteressado, chamado amor ágape, com que ele criou todas as coisas com um propósito. Então, o princípio de tudo, o fundamento de tudo, é o amor de Deus Pai. A evidência é quando ele se revela de alguma maneira para nós, que nós conseguimos ver e apalpar dentro do nosso tempo. E essa evidência desse amor é revelado na sua graça. A graça revelada que é Jesus Cristo para cada um de nós. De graça em graça, de fé em fé, e também de glória em glória nós vamos crescendo nessa revelação de Deus. Então Jesus Cristo é essa graça revelada em que ele mostra para nós como nós devemos ser e viver nesse contexto com a nossa vida. Então, sem Jesus Cristo não é possível viver, como também não é possível viver sem entender esse amor eterno revelado de Deus, porque é com esse amor que ele pede para a gente vivenciar a nossa vida. E agora ele mostra um terceiro
tipo de vida. Então, ele está falando que existe uma vida chamada biológica, que é a formação do ser humano, carne, que é bios, uma vida espiritual, em que ele deu o sopro dele para que a gente tivesse vida, e essas duas junções formou a alma vivente, que é a vida psíquica, que é aquilo que permite o homem dizer eu, diferente de todos os animais, em que as carnes dos animais, como diz 1 Coríntios 15, não é a mesma da dos homens. Então, nós vamos perceber que dentro desse tempo entre o nascer e o morrer é o tempo de ver a vida que Deus constituiu, deu para que o homem assim vivesse. Que vida que ele está falando? É a vida plena. A vida não pode ser retida. A vida não pode ser partilhada. A vida tem que ser compartilhada, mas ela não pode ser partida. Então a vida física, biológica, veja como é interessante, queridos. A vida psíquica da alma e a vida do espírito, que é chamada vida espiritual, é o que nós chamamos a vida do ser humano como um todo. Então, o homem, ele é composto de 3 elementos, e que esses 3 elementos concorrem para um fim comum. E esse fim comum tem um propósito de viver a vida em comunhão com Deus. E a vida em comunhão com Deus flui para cumprir esse propósito e não pode ser nem estancada, também não pode ser partilhada, criar partidos. Toda vez que nós temos partidos, dissensão, discórdia, mau coração, em que não há uma união nem com Deus e nem com o próximo, nós entramos fora ou estamos fora de um propósito de Deus. E o mal veio simplesmente fazer com que isso acontecesse e criasse uma relação e não mais uma comunhão com Deus. Então ele faz com que os primeiros pais, que já tinham a palavra de Deus, que tinha o Cristo em si, o verbo de Deus, estavam neles, eles estavam vivendo em comunhão com Deus. E Deus em nenhum momento pediu para que eles sacrificassem alguma coisa, para que eles oferecessem alguma coisa, para que eles fizessem alguma coisa, para eles serem pessoas em comunhão com Deus. Não tem em nenhum lugar nada que fala a respeito disso. É depois, com o afastamento do homem de Deus, é que aparece o invocar a Deus, buscar a Deus, procurar Deus, vamos cultuar Deus, vamos dar um culto a Deus, mas não há só a Deus, acabou o homem criando culto a muitas coisas, porque ele acabou criando também chamado deuses dentro de si, por falta de conhecer o próprio Deus, porque ele perdeu a comunhão com esse Deus. Então Deus traz em Cristo Jesus a forma de nós voltarmos a termos um referencial agora que é evidente, que é possível apalpar. E João diz lá em João, no capítulo 1, nós pudemos não só ver, mas apalpar o verbo da vida, a palavra de Deus encarnada. Nós apalpamos ele, nós pegamos ele, nós estivemos com Jesus. Isso ele fala com uma fundamentação de uma certeza e uma convicção de fé, e não de algo que a gente imagina ou pensa. Então, como eu falei até agora, é necessário que haja um entendimento pela revelação de Deus na nossa alma, e também somos esse jardim onde que se planta uma semente. E essa semente plantada é Cristo que nasce em nosso coração, como nós terminamos falando a vez passada. E é interessante também, tem algo mais, e que nós somos edifícios onde Deus habita, em que o Espírito Santo habita em cada um de nós. Então o Espírito Santo não está conosco, o Espírito Santo está em nós, age em nós, nos edifica, e ele também faz com que a gente edificado possa edificar outros, para que haja essa completude e essa plenitude do ser como um todo, físico, psíquico e também no sentido espiritual. Então, quando você recebe a palavra de Deus, essa semente, esse sêmen da palavra, Jesus falou que ele é o bom semeador, que ele veio trazer a palavra. E ao semear,
ela cai ao coração do homem. E quando cai numa boa terra, ela frutifica. Então ela nasce, cresce, desenvolve, floresce, frutifica com seus frutos. Porque no princípio o homem foi criado e abençoado por Deus para ser fecundo. Então ele já tem um sêmen dentro dele para gerar pessoas na forma da carne, uma semente. Mas ele também tem um sêmen espiritual em que ele tem a imagem e a semelhança de Deus para criar não só o físico ser novo, mas orientar ele, fazer com que ele entenda esse Deus como Pai eterno. Então, nós vamos ver que só pode ser vivida, sendo Deus vida, só pode ser vivida essa vida se a vida, veja, sua estiver em comunhão com vida, que é a essência de Deus. Se você estiver em comunhão com Deus. Então, Deus é vida. E a vida é quando você coloca aquilo que Ele deu para você estar agora vivenciando na comunhão com Ele, ou em comunhão com Ele. Então o homem, formado da terra como lavoura de Deus, recebe sementes para frutificar. E essa semente biológica, física, também os frutos que produz, faz com que o homem seja comparado na Bíblia como se fosse uma árvore frutífera. Então, semelhante a essa árvore frutífera que produz o fruto conforme a sua semente, o fruto do seu ventre, ele diz, o fruto do ventre, já está dentro desse fruto também uma semente que vai dar continuidade, porque Deus já, lá em Gênesis 1, 26, 27, já abençoou o homem no sentido espiritual, dizendo, sede fecundo. Vou te abençoar para ser fecundo e encher a terra, administrar e governar a terra. Então, com a sua vida, agora espiritual, o homem vive a vida de comunhão com Deus, agora fazendo com que essa palavra de Deus recebida, também na unção do Espírito, haja uma edificação como casa espiritual, para que o Espírito de Deus também habite em cada um de nós. Por isso que nós falamos o que Paulo disse a vez passada, vós sois lavoura de Deus, Deus é o grande agricultor que cuida dessa lavoura, dos seus filhos que têm um contexto da carne e semeia ali para produzir como se fosse uma árvore frutífera, frutos dignos de pessoas que voltam à comunhão com Deus, digno de arrependimento, porque se afastaram de Deus, e também ele permite que haja uma edificação, gerando assim uma nova criatura a partir do Espírito Santo, para que haja edifício para a glória de Deus. Para que a vida aconteça plenamente, nós precisamos entender um contexto da alma que tanto a revelação da fé que provém das condições da nossa comunhão com Deus espiritual e do mundo com que nos relacionamos e podemos obter razão, passamos com a razão e a fé numa revelação discernir que a nossa alma tem que estar em comunhão com Deus para expressar esse Deus aonde nós estivermos. Como que? Como pessoas que produzem frutos e como pessoas que se edificam casa espiritual. Por isso que nós podemos entender que, embora essas três partes, carne, espírito e alma, elas na realidade parecem que são três partes, mas não. Todas essas três têm que agir de uma forma potencializada uma com as outras, com um único propósito, com uma única finalidade, glorificar a Deus com a vida que nós temos, para que a nossa vida seja uma expressão do propósito e da vontade de Deus, porque tudo que Ele fez tem um propósito e tem uma razão de ser. Então, potencializando esses três elementos, nós podemos agora entender que o homem se completa. Mas se o homem continuar criando partidos e se partir o contexto desse ser, três em um, carne, espírito e alma, se a alma não entender esse sentido
dessa construção desse edifício espiritual para o Espírito Santo habitar, e também da semente de Deus cair na terra para produzir frutos, nós vamos ter um problema sério com a nossa alma. Então, há um turbar da alma, como nós já falamos. Vimos que a vida flui. Vimos também que a vida não pode ser o quê? Retida. A vida, ela acontece como o tempo. O tempo debaixo do céu corre. Na eternidade não tem tempo, mas fora de lá, esse tempo, que é o cronos nosso, que era a nossa vida, ela flui, ela corre. Não tem como você fazer o quê? Estancar. Como você também não pode pegar ela e colocar em contexto assim de partidos. Senão você se individualiza e deixa de ser a pessoa que Deus formou com um propósito. Você perde o propósito de Deus. Então qual era o propósito de Deus? Formar um homem, a sua imagem e semelhança espiritual, para que estando num corpo físico, pudesse administrar as coisas físicas, a partir do que ele for formado, que é a terra, para que ele possa administrar aqui e revelar Deus através dele com a sua alma, tendo a compreensão pela razão e pela fé da importância em Cristo Jesus compreender tudo o que Deus fez. Como referência, o amor dele se manifesta numa evidência em que ele se faz carne e habita entre nós a sua palavra, e também numa consciência para com Deus, do amor que ele tem por cada um de nós e como nós devemos ver esse amor para com ele e também para com o nosso próximo. Nada fala para o homem fazer alguma coisa para Deus, sacrificar, fazer alguma coisa nesse sentido. Então, para agradar a Deus, para obter alguma coisa de Deus, nós já vimos isso. Seria uma incoerência Deus fazer o homem para que o homem ficasse fazendo isso para ele ou tentando agradá-lo para obter benefícios. Isso seria totalmente incoerente, um Deus todo-poderoso fazer um ser como que se ele dependesse desse ser para manter a sua condição de Deus. Seria um absurdo. Já vimos que Eliú falou para Jó, falamos a vez passada, que ele disse o seguinte: Jó, se você fizer o bem aqui, você muda o que em Deus? Está lá no capítulo 35 de Jó. Nada. E se você fizer o mal aqui, você muda o que em Deus? Também nada. O bem ou o mal que você fizer aqui, você está fazendo para você mesmo e para o teu próximo. Por isso, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, tendo essa alma vivente, ele compreende agora que ele não pode falar eu sou, mas ele tem sempre que falar eu estou. Eu estou como pai, eu estou como professor, eu estou como profissional, eu estou como um amigo, eu estou. Você está numa condição, mas que você não é. Porque se você é, você passa a dizer eu sou. E nós somos, mas ainda não. E por quê? Porque nós temos limitação do corpo. E Jesus, quando assumiu essa limitação, ele se esvaziou para poder expressar a glória de Deus. E é o que ele pede para nós. Arrependei-vos, convertei-vos, para que a gente possa realmente fazer essa caminhada e ser também não só um embaixador de Cristo, não só produzir frutos dignos de arrependimento, mas ser um sacerdote para Deus, porque ele nos fez para expressá-lo aonde nós estivéssemos. Então, vivendo a vida em comunhão com Deus, você presta um culto, como diz lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, Paulo, você vai fazer um culto racional para Deus. E como que você presta esse culto racional? Mudando a sua forma de pensar, sentir, agir na sua alma, para que você possa fazer adoração em espírito e em verdade desse Deus com a sua vida. Então, sendo agora um filho de Deus a partir de Cristo Jesus, que era o propósito de Deus que isso fosse feito, está lá em Efésios capítulo 1, nós podemos agora entender que tudo que você é, como um filho de Deus, gerado pelo Espírito e nascido de novo, você está adorando. Então, pelo que você é,
você faz e com isso você adora a Deus. E tudo que você faz, você louva a Deus. Então, pelo que você é, você adora, e pelo que você faz, você louva a Deus com a sua vida. Então, o homem fez maneiras de... Não, agora você está no mundo. Não, agora está em casa. Não, agora está no trabalho. Não, agora você está na igreja. Agora, não, você pode estar em todos esses lugares, mas você continua sendo um filho de Deus. Você não pode pegar a tua vida e fazer partes dela. A tua vida é uma vida só, em qualquer situação ou circunstância. Então, você pode cultuar quando você está lá numa igreja, louvar quando você está na igreja, você pode cantar louvores, culto a Deus, prestar esse culto, não está nada de errado quanto a isso. Mas quando você está vivendo a vida, você não pode vivê-la de qualquer maneira, porque lá você fala, aqui eu estou vivendo assim porque Deus está. Não, Deus já está em você. Deus habita em todos, está em você. Há um só Deus, há uma só fé, há um só Senhor. E aí ele fala, e que esse Deus habita em todos. Por quê? Porque ele quer esse contexto de comunhão. Sem a comunhão com Deus, nós não podemos fazer nada. E sem Jesus Cristo, nós não temos fundamento nenhum para continuarmos nessa essência para expressar esse Deus com a nossa vida. Então nós precisamos de Deus de uma maneira plena. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm que estar juntamente nesse processo de comunhão. Então, cabe a quem a responsabilidade? Responder a esse Deus e cabe a cada um de nós. Então, nós podemos informar que quando Deus libertou aquele povo do Egito, queridos, vamos voltar assim um pouquinho, veja como é interessante. Em Hebreus 3 ele fala assim, hoje se ouvires a voz de Deus. Esse hoje não é o contexto de um tempo, dia. Não, esse hoje que ele está falando é de um presente dessa vida em que você está. E você está numa vida que já não é mais aquela vida que existiu lá na época que eles foram libertos do Egito, que era o povo de Israel. Não, agora você está vendo a igreja. Mas você está no hoje. Porque o hoje é o eterno de Deus. Quem é que fez nós perdemos essa noção do hoje, do eterno de Deus? Quem nos fez perder isso foi o mal, quando ele disse para Eva, no dia que você fizer, você será. Aí ela resolveu fazer para ser. Olha que coisa incrível. Mas Deus já tinha dito, você é, por isso você fará. Então, quando nós perdemos a condição que já foi dada para nós, e o propósito de sermos um filho, um representante, um embaixador do reino de Cristo, e também um filho de Deus a revelar Deus, quando nós perdemos isso, nós acabamos fazendo com que aconteça o quê? Haja um partido, há um contexto de separação. Então, quando ele libertou aquele povo de Israel, que veio a partir de Abrão, que ele formou, tirou ele da escravidão do Egito e julgou o Deus lá do Egito, ele realizou uma coisa chamada Páscoa, que foi essa libertação a partir de um cordeiro que foi morto. Esse cordeiro já é no propósito de Deus conhecido antes da fundação do mundo. A vida dele já é conhecida. Essa vida desse cordeiro é a essência da própria palavra de Deus. A morte de um cordeiro, para manter a vida, libertou eles lá do Egito. E Deus chamou Moisés, depois que libertou, atravessar o mar, ele chamou e disse assim, vá e diga para esse povo o seguinte, se diligentemente ouvir a voz de Deus, hoje, se você ouvir a voz de Deus, e guardar a minha aliança que eu estou fazendo, a partir de um cordeiro que foi morto para que você estivesse livre e fosse liberto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. E vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. Êxodo 19, 4, 6. E vós sereis reino de sacerdotes. Essa palavra Moisés recebeu para falar para os filhos de Israel. E eles preferiram adorar o cordeiro, adorar e construir uma adoração como eles já estavam com um pensamento escravo do Egito, que já existia um culto lá. E eles não entenderam
eles como reino de sacerdotes. Hoje, depois de muito tempo, hoje continua sendo o eterno de Deus, o tempo de Deus. Hoje, se ouvires a tua voz, nesse presente tempo que você vive, agora nós não temos mais o Israel do jeito que era, mas nós temos uma continuidade desse Israel, que é o Israel espiritual, que é a igreja. Então, hoje Deus fala por meio do seu Filho Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa, que é o Cordeiro de Deus que morreu para nos tirar da condição da escravidão e do pecado que nós estávamos pelo mal e julgou o mal. E essa escravidão que a gente já estava, fomos libertos para agora servirmos como embaixadores nesse reino e também como sacerdotes. Então, o que está fazendo? Deus está produzindo em cada um de nós agora uma transformação para que haja de novo a compreensão nesse hoje. Mas o mal fez com que o homem se preocupasse com o futuro e não com o eterno, com o futuro ainda dentro desse tempo, e ficasse preso no contexto do ontem. Então, nós vimos que o tempo, querido, o tempo que já passou, aquele tempo teve um propósito. Agora há um outro tempo e um outro propósito. Houve o tempo da lei. Agora nós estamos vivendo um outro tempo, que é chamado tempo da graça. O tempo da lei não foi perdido, ele está lá. Mas ele deixa de existir quando você tem a maturidade de compreender o tempo da graça revelada. Então você já não mais vive como um escravo e nem também como alguém que fica preso, limitado, como uma pessoa que está afastada de Deus. Mas agora ele permitiu que houvesse a reconciliação com Deus em Cristo Jesus. Então agora você passa a receber o que ele informa em Apocalipse 1:5. Ele diz assim: hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Pegue essa palavra revelada que Cristo trouxe como uma semente incorruptível e deixe o Espírito Santo gerar nela um novo ser, Cristo em você, para você ser um cristão e fazer com que seja você constituído reino de sacerdotes para Deus e Pai. É o que ele fala, que Jesus nos comprou com o seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. E ele fala mais ainda, que Jesus é a grande pedra. Pedra que é o lugar onde nós devemos estar fundamentado, pedra de esquina que nos orienta como a viver nessa vida em relação e comunhão com os demais irmãos, numa sociedade, numa comunidade, e pedra que é chamada angular, que serve para a manutenção de uma construção que cobre toda essa estrutura dessa casa espiritual que nós somos. Tendo Jesus, então, como sumo sacerdote, ele se tornou sumo sacerdote, fazendo essa obra expiatória por nós. E nós agora, como sacerdotes, continuamos a sua obra, fazendo com que a vontade de Deus possa dar continuidade através da nossa vida, e ele é o advogado que faz o cuidado para com a nossa vida, e não tem melhor advogado do que aquele que foi homem e viveu na condição humana. Então ele está lá não só intercedendo por nós, é um intercessor, é o único que tem a condição de fazer esse intermédio, porque ele é o sumo sacerdote, e nós devemos ser sacerdotes. Mas o homem volta a querer sacerdotes para fazerem a função, e eles deixam de largo o contexto de ter essa transformação, ser o embaixador do reino e um sacerdote a expressar esse Deus onde nós estivermos agora para com a humanidade. Paulo, em 1 Coríntios 13, afirma que tudo que você fizer, tudo, se não tiver esse amor ágape, essa referência de Deus, se não tiver a compreensão da evidência que ele já mostrou como nós devemos ser em amor, ágape, desinteressado, a vida não tem sentido, queridos. Se você não fizer com esse amor ágape, desinteressado, tudo que você fizer não tem valor, também não tem sentido.
Você precisa sair desse mundo chamado paralelo de interesses, de compartimentalização, de partidos. Você vê que tudo hoje tem partido. Tem partido de direita, partido de esquerda, tem centro. Na realidade, se você comparar até a política que nós vivemos como um corpo, como que um corpo pode viver tendo o braço direito agindo e o esquerdo não? Tem dificuldade. Como que pode o braço esquerdo agindo, o direito não? Está vendo? São partidos. E Paulo usa essa figura não só para expressar a vida na sociedade como um todo, mas também para expressar a vida na comunidade da igreja, como também você vê que serve também até para a política. Ainda tem o corpo que é o centrão. O centro vive em função da esquerda e da direita. Você imagina um corpo trabalhando com as duas mãos, com saúde, pleno, único, sem fazer distinção quanto à parte. Não teria fake news. Não teria briga política, não teria nada. Todo mundo estaria trabalhando em prol de todos. Isso aqui seria o quê? Um paraíso. Mas o mal entra nesse contexto, pega o coração do homem, e o homem quer agora tirar o seu quinhão, quer ter os seus direitos, os seus privilégios, quer ter as suas condições de ganho, de lucro, e aí vai entrando os interesses e se perde a razão de ser em que Deus, quando formou o homem, ele não formou para viver dentro de uma instituição religiosa. A instituição religiosa é uma parte da vida do homem que ajuda ele a compreender o seu lado espiritual. Mas tem a saúde, mas também tem o governo, mas também tem a autoridade constituída. Nós temos muitas coisas que devem ser guardadas porque Deus assim o constituiu a partir do que era o quê? Do invisível para aquilo que era o visível. Então você só vai decidir corretamente com a sua vida quando tem certeza e a convicção de quem você é, um filho de Deus. O mal sempre vai afetar exatamente aí. Foi aí que ele tentou Jesus. Ele disse assim, a tentação não foi para ele transformar pedra em pão, interesse de comer. Você não tem fome? Você não é filho de Deus? Aí é que começa a tentação. Então a pessoa, para dizer que ele é filho de Deus, ela começa a mostrar coisas que nada mais deixa ela de forma iníqua, porque ela começa a viver a sua vida não mais com equidade, que é o cetro do reino de Deus. O que é equidade? É a justiça natural. Você faz porque você ama. Você não faz com amor de interesse, como nós já falamos. Então Deus está em comunhão conosco, sempre vai estar presente conosco. Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Então quem é que acaba não ficando em comunhão com ele? Se ele prometeu e é uma promessa, quem é que se afasta? O homem. Nós é que afastamos. Por que nós afastamos? Porque nós somos induzidos ou pelos nossos interesses ou pelo mal que nos leva e nos seduz a viver independentes de Deus, embora, a hora que a coisa aperta, o ainda que nós falamos, a pessoa corre para Deus e fala, ó Deus, mas o ainda que só cabe no condicional se, quando e ainda que, Deus falar, não cabe ao homem, porque ele tem a força do braço. E Deus quer essa força do braço, porque ele fala assim, que a alegria do Senhor é a nossa força e a nossa coragem. Mas isso nós só podemos ter força e coragem como atributo do Espírito Santo em nós. Porque nós, na realidade, somos fracos e sem coragem. Somos o quê? Cheio de temor, cheio de medo, por causa exatamente da condição de não estarmos em comunhão. Mas quem está em comunhão com Deus tem ação do Espírito Santo, então ele tem força e tem coragem. Foi o que ele falou para Josué. Ser forte, Josué, e corajoso. Eu estou contigo. Não temas. É isso que ele está falando para nós, como fé. Então, você quer tomar uma decisão correta? Você, quando tem essa convicção de quem você é, um filho de Deus que está em comunhão com Deus. Porque um filho de Deus que recebeu as bênçãos de Deus e as promessas, mas que não vive a comunhão com Deus, ele está entrando por um caminho chamado caminho da iniquidade. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Mas a alegria
no Senhor, que a nossa alegria no Senhor é ter a certeza e a convicção que Ele prometeu estar com a gente. Então veja, Deus não blefa, Deus não mente. E quando Ele dá a sua fidelidade à sua palavra, Ele dá a Ele em relação a nós. Então Ele não vai faltar aquilo que Ele falou, como aliança e como fidelidade. Mas o homem, na hora que a coisa aperta, ele se torna apenas leal. Deixa de ser fiel ao que Ele prometeu. Tu és o meu Senhor. Mas acabamos não fazendo o que o Senhor manda. Então Jesus, falando sobre os perdidos e afastados, lá em Lucas 15, ele fala uma parábola de um pai que tinha 2 filhos. É uma boa representação para todos nós humanos que vivemos dentro desse tempo chamado da nossa vida, dentro de um propósito, num campo de uma vida paralela e não do reino de Deus. Tinha 2 filhos, fala, e eram 2 filhos interesseiros. O mais jovem tinha interesse e também ele tinha uma insatisfação com o pai. Eu quero a minha vida, eu quero a minha herança. Herança é vida, que nós recebemos de Deus. Que herança que nós recebemos? A vida. Me dá minha vida, que eu vou viver ela bem longe do Senhor. Eu não tenho nem um pouco satisfação em estar contigo. Tem gente que vive assim. Mas vivendo, sofre as consequências da vida, e a escola da vida ensina para ele que tem um pai, que tem um Deus. E ele encontra de novo esse alguém que fala para ele, há um Deus. E ele reflete, porque dentro dele tem a eternidade. E ele compreende, toma consciência do seu estado e fala, eu vou voltar à casa do pai. Mesmo que seja um servo, mas eu vou voltar. E o pai o recebe com graça, carinho. O outro filho também tinha interesse no pai. Embora nunca tivesse afastado, o mais velho, também era um insatisfeito, mas agora não com o pai. Ele era um insatisfeito com o seu irmão. Então nós vamos encontrar, dentro de nossa comunidade, que nós vivemos nesse tempo e nesse espaço, e dentro da própria religião, aqueles que estão voltando, porque se arrependeram, mudaram a sua forma de pensar, e aqueles que vão estar questionando os irmãos que estão voltando, aceitando a graça de Deus, vão rejeitá-los e não querem a comunhão com o Pai, porque na realidade ele diz, eu sempre estive contigo, o Senhor não deu um cabritinho. Na realidade Deus já tinha dado tudo para ele. Ele falou, tudo que é meu é teu. Veja como é rico isso. Então nós vamos ver que existem filhos sempre insatisfeitos. E por que nós estamos sempre insatisfeitos? Porque na realidade nós temos uma composição chamada carne, e a carne e as paixões carnais faz com que haja uma briga na nossa alma para ser mantida essa condição da carne do tempo relativo. E sem a compreensão do espiritual, da revelação do Espírito, o homem fica preso nessa dimensão do tempo e do espaço e não entende que ele vai voltar para o Kairos, para a eternidade. E lá, a sua vida agora tem que estar na presença daquele que deu a vida. E ele vai perguntar para nós. Primeira pergunta, ele faz enquanto nós estamos aqui. A primeira pergunta é, onde você está agora? Você está no mundo paralelo, vivendo a sua vida, ou você está no mundo do reino de Deus, que eu levei em Cristo Jesus e restabeleci, porque o homem se afastou de mim? Primeira pergunta é, onde você está? A segunda pergunta que ele faz para nós, ainda aqui, é perguntar, onde está o teu irmão? Como Caim e o irmão, a maneira como eles ofereceram a sua vida, então a gente vai perceber que Deus não se agradou da oferta de Caim. E Caim resolveu matar seu irmão. E Deus avisou ele, falou, Caim, teu semblante caiu. E você vai fazer o mal. Então eu vou te avisar na tua consciência, não faça isso que você está pensando. E ele falou, vou fazer. Foi avisado e mesmo assim fez. E consequentemente, quem se afastou de Deus? Deus. E Deus voltou a procurá-lo e ainda pôs um sinal nele, para que quem encontrasse com ele não o matasse. Veja a graça de Deus, que ele ainda continua nos amando, embora a pessoa esteja afastada. E está dando o quê? A oportunidade nesse tempo de todos se arrependerem
e voltarem à comunhão com Deus. Porque o cetro do reino de Deus é a equidade e a justiça natural, que a gente acaba fazendo porque Deus, em comunhão com Ele, o Espírito Santo fala como nós devemos viver. E a palavra de Deus é a referência em Cristo do exemplo como nós devemos ser. Mas a iniquidade, queridos, se alimenta a partir do quê? Ela se alimenta a partir de uma promessa de Deus. Deus dá uma promessa e a iniquidade começa a se alimentar nessa promessa. E ela se sustenta numa expectativa, e não a perspectiva, mas numa expectativa de interesse do que você pode receber como direito pessoal, como também privilégios, e que gera o que nós chamamos a iniquidade. E não a perspectiva de quem você é, um filho de Deus, um sacerdote, para expressar com a sua vida onde você estiver Deus. Tem gente que acha expressar Deus na igreja. Não, você como igreja expressa Deus em todo e qualquer lugar, como membro desse corpo de Cristo. Na igreja, que eles chamam igreja, que é a reunião de todos, é o lugar onde você vai para continuar crescendo no conhecimento de Deus, com os dons, veja a palavra, com as condições que Deus proporciona, os dons espirituais, os ministérios que foram dados a partir de Cristo para que haja edificação do corpo e da edificação em amor de um para com os outros e também de si mesmo. Para sair nesse mundo, veja, ser um enviado, ide por todo o mundo e viva esse contexto desse evangelho, dessas boas novas, para que todos vejam, na sua profissão, no seu trabalho, na sua casa, em todo lugar em que você estiver, seja esse filho a revelar esse reino, com atitudes. Sendo o que Deus mandou você ser um filho, você revela o Pai. E com isso você está adorando também. E quando você faz alguma coisa com amor desinteressado, você está louvando a Deus com essa atitude, queridos. Então, adoração não é só na igreja, e louvor não é só na igreja cantar. Também é lá, mas é muito mais do que isso. É compreender que isso é uma parte apenas, aonde você continua crescendo na sua forma espiritual, na sua piedade e nesse convívio com os irmãos. Mas as pessoas criam partidos. Já vimos até dentro da igreja. Paulo, inclusive, faz correção, inclusive na comunhão, dizendo, vocês têm partidos. E quando vocês se reúnem, é para pior e não para melhor, porque cada um busca os seus interesses. Assim, a iniquidade, ela corrompe até a condição de um perdão que foi dado de forma imerecida, mas que não foi correspondido esse amor e esse perdão dado. Então, a iniquidade corrompe tudo. Corrompe, primeiro, a promessa. Corrompe o sentido e o significado do perdão. Corrompe, macula os talentos pessoais para com Deus, que Deus te deu para você viver dentro da tua profissão, na sua vida, no que você faz, com talentos, dons, capacidade, habilidade, mas também os dons que você tem espirituais, para que até a bênção da vocação que você recebeu seja, na realidade, perdida. A vocação real, sacerdotal, profética da sua vida em comunhão com Deus, queridos, ela é sacerdotal e ministerial com as virtudes que Deus já deu para você. Então, esse amor desinteressado tem que existir na sua e na minha vida. E todos os talentos que você tem, que Deus te deu na sua vida, eles, com os dons espirituais, faz com que você agora expresse Deus em qualquer lugar da sua vida. No seu trabalho, na sua profissão, aonde você estiver. Você expressa esse Deus. Por que você expressa isso? Porque agora, como igreja, corpo de Cristo, você crescendo nesse conhecimento de Deus, você vai continuar fazendo o que Deus sempre faz, recebendo aquela bênção chamada apostólica, em que ele fala que o amor de Deus Pai, que a graça que é em Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo seja sobre você, para que você seja essa expressão da referência do amor ágape de Deus, esse amor desinteressado, que fundamenta
a fé e fé em fé. Com a evidência revelada da graça de Jesus Cristo, dom espiritual, na expressão multiforme vontade de Deus, que a graça que há em Cristo Jesus, revelada de graça em graça, você vai crescendo em maturidade. E com a consciência que você tem para com Deus e o consolo que você é consolado por Deus, você possa consolar os irmãos com a sua vida física, psíquica e espiritual alinhadas num só propósito, numa só vocação da vontade. Assim como filhos e filhas de Deus, embaixadores do reino e sacerdotes de Deus, eu quero parar hoje, nesse momento, para dizer o seguinte: a falta de compreender a sua vocação. O que é a vocação? Esse teu chamado. Chamado em todo o sentido da sua vida. E o próprio sentido da vida. Tem gente que está usando o seu talento e os seus dons, inclusive espiritual, que são dados por Deus, para prestar um serviço e trocar por benefícios, inclusive financeiros. A vocação, ela também é profissional, queridos. Aí você fala, que tipo de vocação você tem? Você fala, vocação para ser uma pessoa assim na sociedade, oferecendo um trabalho na sociedade, mas que seja feita com amor. A vocação é profissional, mas a vocação também é sacerdotal quando você faz isso em amor. A vocação também, diz lá em Hebreus 3:1, ela é celestial. Então nós não podemos ter só vocação terrena. Hebreus 3:1, ele fala, é vocação celestial. Hoje, se ouvires a voz de Deus, no tempo hoje, não é o dia, mas é o tempo hoje em que você está. Se você ouvir, não endureça o teu coração. A vida fora da vocação, queridos, desse chamado de Deus em qualquer setor da tua vida e do propósito de Deus, é uma expressão estranha à referência do amor de Deus. Eu vou repetir. A vida sua fora da vocação e do propósito de Deus é uma expressão estranha à referência do amor de Deus. Você pode viver a existência, mas não se esqueça que há um outro tempo em que você vai ter que prestar conta desse. Para encerrar, eu quero dizer o seguinte: Babel foi uma época em que todas as pessoas tinham uma única forma de falar. Uma linguagem só. Todos estavam unidos. Mas resolveram construir um edifício para tocar os céus. E eles construíram não com o objetivo de glorificar a Deus. Tinha uma forma só de linguagem, Babel. Eles construíram para edificar o seu nome, para serem poderosos, para ficarem todos juntos. E Deus falou, sede fecundo, crescei, multiplicai, enchei a terra. E eles fizeram a vontade contrária, ficar todos juntos, como a religião faz. Vão ficar todos juntos para sermos alguém que edifica. Sabe como que eles edificaram? Não edificaram com pedras, nem sobre a grande pedra espiritual, e nem sobre nós como pedras espirituais para edificar o templo de Deus. Não, eles construíram, fizeram, façamos para nós, não para Deus, tijolos. O que é tijolo, querido? Tijolo é um negócio que você põe numa prensa de uma instituição e faz pessoas cristãs uniformes, que é fácil edificar. E com o piche eles edificaram essa torre. Foi a primeira vez que uma construção foi feita com tijolo manipulada pelo homem. Deus não trabalha com tijolo manipulado. Deus trabalha com pedras na sua edificação que devem ser lapidadas para formar a nova Jerusalém. É isso que eu queria deixar, nós vamos continuar. Depois você veja Pedro, quando fala na sua carta a respeito do capítulo 2 e 3. Primeira Pedro, capítulo 2 e 3. Gostaria que você lesse para semana que vem isso.
Vou dar até o texto específico para os irmãos aí. Capítulo 2, ele começa dizendo: desejai, depois de despojar, de limpar de todo o mal, desejar ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Leia o capítulo 2 e o capítulo 3. 2 Pedro, nós vamos conversar sobre isso. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 3. Para encerrar, nós falamos Eclesiastes, eu quero fechar Eclesiastes para não voltarmos aos versículos 2 e 3. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Entre o nascer e morrer, viver. Foi o que nós falamos hoje. Há tempo para todo o propósito, e ele fala mais. Há tempo de arrancar, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, há tempo de, veja bem, há tempo de plantar o que Deus planta e de arrancar o que se plantou. Porque o mal planta e nós também plantamos outras coisas em nossa alma que um dia eu falei, Deus vai arrancar o que ele não semeou. Terceiro, há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de matar o quê? Matar a morte, matar as condições que estão nos matando, matar o pacho, a enfermidade que está matando o ser humano, para ele ser curado por Cristo Jesus, o médico dos médicos. E há tempo de derribar e tempo de edificar. Entre derribar e edificar, é necessário para você edificar aquilo que você derrubou, limpar a sua vida, para que realmente possa ser uma nova criatura. É sobre isso que eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos e pedir para que os irmãos vejam Pedro e também a continuidade de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4 em diante. Tudo tem seu tempo e tudo tem um propósito. E que a gente possa entender isso para a honra e glória de Deus e para o nosso bem e o bem do nosso próximo, em Cristo Jesus. Encerrando o nosso culto deste domingo, agradecemos a Deus por tudo e vamos orar, entregar a nossa vida, a nossa família, o pedido de cada um de nós, a necessidade, e vamos ter certeza, não viver preocupados, ansiosos, mas crer que Deus cuida de nós. Amém. E que Ele sempre quer o melhor para nós. Por isso, o mais importante da nossa oração é nos colocarmos diante de Deus e dizer, seja feita, Senhor, a tua vontade. Amém. E não a minha. Amém. Senhor nosso Deus, Senhor. Nosso Pai, santificado seja o teu Amém. nome. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui em nome de Jesus, proclamando a tua palavra, pedindo também a tua bênção, a tua direção, o teu conselho sobre nós, porque o teu conselho é sempre o mais sábio. Ó Deus, ajuda-nos a caminhar na nossa carreira de fé, como sacerdotes nesse mundo, Amém. como embaixadores do teu reino. Amém. Ó Deus, abençoa nossos filhos, guarda eles, que eles também possam ter o mesmo entendimento de Deus, de Jesus, de como viver em plena comunhão com o Senhor, que haja em cada um deles crescimento espiritual. Guarda também nossos netos, todos, Senhor, aqueles que dependem de nós ou que participam da comunhão conosco. Sim, Pai. Ó Deus,
Fica conosco nesse dia, nessa semana, dá-nos a tua bênção, a tua unção e o livramento de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana e tomamos posse para nossas vidas, para nossas famílias, para nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, sempre confiantes nas promessas de Deus, e rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.